Ilustríssimo Senhor, representante do digno prefeito de Maringá, dignas autoridades presentes e representadas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB Canal 3, nossos votos muito cordiais de paz. O admirável filósofo e teólogo norte-americano, Dr. Rollo May, fazendo uma análise psicológica da sociedade odierna, estabeleceu que este é um período de insatisfação e que a criatura humana do século XXI, até este momento, é uma caracterizada pela manifestação da irritabilidade, da impaciência, da ansiedade. Poderemos estabelecer que estes são dias de ansiedade, mas os atuais psicoterapeutas e estudiosos do comportamento humano estabelecem que este momento é caracterizado por 3 fatores essenciais: o sexismo, o consumismo e o individualismo. Temos buscado, na satisfação dos apetites sexuais, a solução para a nossa angústia. Temos procurado no consumismo uma situação narcisista, mas, ao mesmo tempo, padecemos de um individualismo que é o resultado da ausência da segurança do amor. Se examinarmos as conquistas da ciência e da tecnologia, deslumbramos-nos com aquilo que foi logrado até hoje, a interpretação de grandes enigmas do macro e do microscópio. No entanto, não fomos capazes de equacionar as nossas dificuldades e desafios existenciais. O notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que somente nos Estados Unidos, no século passado, recebeu 10 títulos de doutor honoris causa pela admirável contribuição de natureza psiquiátrica, sobrevivente de campos de concentração, inclusive de Auschwitz, teve a ocasião de afirmar que a criatura humana perdeu o seu interesse pela vida e perdeu, sobretudo, o significado psicológico. Faz aproximadamente 280 anos que, na Inglaterra, o admirável filósofo Thomas Hardy escreveu que o homem da sua época havia perdido o endereço de Deus. Poderíamos hoje dizer, parafraseando, que a criatura moderna perdeu o endereço de si mesma. E talvez, por essa razão, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, concordando plenamente com Viktor Frankl, apresentou a tese de que uma vida, para ser digna, necessita de um sentido psicológico, de um objetivo, porque estamos vivendo a hora das vidas vazias de ideais, da busca ansiosa do prazer, para podermos projetar aquilo que gostaríamos de ser e ainda não logramos, por intermédio da nossa ilusão de uma realidade que não tem nenhum fundamento técnico. Dessa maneira, as nossas conquistas exteriores
que tanto nos deslumbram, prolongando a existência da vida na terra, não chegam a atender às nossas necessidades afetivas e, por consequência, padecemos da solidão. A solidão a um, a solidão a dois, a solidão coletiva, a agarofobia. Então se há de perguntar quais as razões porque o homem moderno, tão rico de conhecimentos, havendo desenvolvido a inteligência a níveis dantes jamais esperados, depois de haver interpretado quase 100% o cérebro, a ponto de, na década de 1990, 2000, haver logrado que o cérebro fosse considerado a mais notável conquista da década referida. No entanto, esse indivíduo padece as injunções dolorosas das suas reflexões, das suas conquistas, sem saber com segurança o rumo a tomar. Foi no século XVII, exatamente quando a ciência procurou demonstrar os equívocos graves da religião, especialmente quando Lord Bacon afirmou que uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda conduz à verdadeira religião, que se pode anotar o momento da grande separação entre as conquistas da lógica e da razão e as velhas conquistas da teologia. As grandes descobertas, a começar de Galileu Galilei, em torno do movimento da Terra, no seu próprio eixo, a conquista heliocêntrica, admiravelmente a lei da gravitação universal e os trabalhos grandiosos das 4 leis que regem o universo ao tempo em que Hobbes, Gassendi e Locke proclamavam a necessidade de abandonar-se Deus, o Deus teológico, para que a razão pudesse guiar-nos pelos difíceis caminhos do conhecimento. O século XVII é o momento, portanto, quando a ciência rompe com a religião. Mas no século XVIII, graças a Voltaire, a Condorcet, a Montesquieu e ao iluminismo francês, a grande pátria da flor de lis, por intermédio da Revolução de 1789, liberta-se da casa dos Bourbons e proclama a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E praticamente nos dias do terror, por volta de 1792, estabelece o Código dos Direitos do Homem e de imediato os direitos da mulher, ainda totalmente desrespeitados. Começa o período napoleônico e aquele imperador que vinha da Córcega, havendo logrado seu mais alto posto, no dia 2 de dezembro de 1804, restaura a monarquia. Deseja que a sua coroação em Notre-Dame seja semelhante à de Carlos V, considerado a personalidade mais notável do Império Romano, católico alemão, que governa o século XVI. Inclusive a coroa e a presença do Papa, agora Pio VII, no momento quando vai ser coroado imperador dos franceses, para demonstrar a sua ojeriza ao papado, quebra o protocolo, autocinge-se, de imediato coroa Josefina como imperatriz e manda encarcerar o Papa
em Fontainebleau, rompendo com o Vaticano as relações diplomáticas. É o momento glorioso do curso que vai conquistando a Europa até os dolorosos dias em que perde sucessivas batalhas, entre as quais Waterloo, e parte para o exílio. Retorna por 100 dias e, novamente, é mandado para o exílio para a vergonha e humilhação. E, segundo os melhores historiadores, no dia 5 de maio de 1821, teria morrido envenenado por um adversário. No entanto, a explicação dada seria outra, para poder silenciar as vozes de desencanto que lhe cercavam a figura. É que nesse período a Terra entrava numa outra fase, porque naquele mesmo período de 1804, enquanto em Notre-Dame ele era homenageado imperador, 2 meses antes, na cidade de Lyon, a cidade heróica, estoica, cristã, que dera mártires ao cristianismo, reencarnava-se a personalidade nobre do sacerdote Jan Hus, queimado na fogueira em Constança em 1414 pelo crime de pedir que a religião fosse apresentada no idioma nacional de cada povo, para que se entendesse, afinal, a maneira de orar a Deus, que era apresentada pelos teólogos em latim. Renasce essa mesma figura com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que no dia 18 de abril de 1857, em pleno reinado de Napoleão III, que continuava a tradição do seu tio-avô, apresentar à humanidade um novo rumo, o Livro dos Espíritos, trazendo de volta a necessidade de Deus para preencher o abismo da insensatez, a necessidade da filosofia de Cristo para dar um sentido à vida, e demonstrando que o ser não é a massa orgânica que se decompõe na intimidade da química do subsolo, mas é uma realidade transpessoal, de caráter imortal que, desde quando criado, jamais se consome. Napoleão tivera o cuidado também de tentar restabelecer a religião na França, e o fez naquele mesmo período, convidando a Santa Sé a enviar os seus sacerdotes para terminar o materialismo que a Revolução de 89 estabelecera. Mas agora a divisão era impossível de ser recuperada numa unidade. De um lado, o materialismo dialético, que tem origem quando Carlos Marx, no dia 31 de março de 1848, em Londres, apresenta a sua doutrina do capital, procurando humanizar as criaturas humanas e dar-lhes dignidade. O materialismo mecanicista, que encontrava na ciência a resposta débil da casualidade para explicar a origem do universo. E o materialismo histórico, com as suas bases alicerçadas em a negação a qualquer princípio de natureza transpessoal. É nesse período que a religião tenta estabelecer a primazia jamais recuperada. Porque os materialistas, como Mollschott, Büchner e Carlos Vogt, da Alemanha, proclamavam que a alma é uma sudorese cerebral, da mesma forma que a urina é uma excrementação renal, à semelhança da bilis produzida pelo fígado. As gargalhadas de zombaria
saíam da Universidade de La Salpêtrière a Leipzig, desde o norte da França e Nancy, à Universidade de Londres. Meu Deus, gritava na Academia Francesa de Letras, é a razão. Berthelot necessitava de uma religião científica para voltar a Deus. Mas essa religião havia chegado bem antes, naquele ano de 1857, apresentando-nos uma filosofia profunda, proposta por Lord Bacon, mas uma filosofia científica, já que a doutrina espírita preenchia todas as lacunas das velhas doutrinas da ortodoxia e apresentava um campo imenso a desbravar. A crença que era necessária através da visão. Somente acredito naquilo que vejo. O conceito de matéria e as três propriedades, a largura, a altura e a espessura, e eu lentamente cedendo lugar a um campo estranho, o campo da energia. E desde 1872, quando William Crookes concebeu e concluiu pela realidade da matéria radiante, até a notável prêmio Nobel, que teve a oportunidade de detectar a radioatividade, vai um passo muito largo que culmina em 1905, quando Albert Einstein apresenta a sua teoria da relatividade sintetizada numa fórmula, E igual a mc2, demonstrando que vivemos um mundo de energia, de pensamento, de ideias, e que tudo aquilo que nós vemos não é conforme nós vemos. E a nova filosofia da física quântica, mais tarde, por volta de 1926, com as doutrinas que vieram do norte da Europa, do príncipe de Broglie e de outros, com a teoria da complementaridade, é de que para crer não é mais necessário ver. Primeiro, é necessário crer para depois ver, porque matéria é energia condensada ou congelada, e energia é matéria desagregada. Só existe no universo a energia, que é a causa de todas as aglutinações de natureza material. Era como se fora ressuscitada a trilogia kardeciana. Em universo, Deus, energia e matéria, ou Deus, espírito e matéria. O velho conceito a respeito de um Deus de natureza antropomórfica cedera lugar, deu a um Deus humanizado, como era do hábito filosófico, teológico, mas a um Deus indimensional, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E como Allan Kardec era, acima de tudo, discípulo de Sócrates, sofismava, interrogava, apresentava as suas concepções. Mas que prova se pode ter da existência de Deus? E os espíritos redarguiram: em o axioma que aplicais às vossas ciências, todo efeito provém de uma causa, logo, aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. E basta que olhemos na direção dos astros que gravitam no empíreo e que percebamos que somos um nada na grande Via Láctea, com 200 bilhões de sóis, e que contemplemos este cosmo com aproximadamente 100 bilhões de Via Lácteas, algumas que são devoradas pelos buracos negros, enquanto outras que surgem espontaneamente da poeira das estrelas, cantando a glória de uma causalidade que chamamos Deus, mas que pode ser natureza,
causa cáusica, princípio universal, pouco importa, mas uma inteligência que transcende a nossa capacidade de efeito e entender a sua realidade. A semelhança de um conteúdo no contentor, como saber se é de dentro que se passa por fora. Então o Espiritismo começa na sua primeira questão a apresentar uma filosofia científica que irá demonstrar no laboratório da mediunidade a imortalidade da alma, aqueles requisitos básicos da filosofia grega antiga. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Quem se não há perguntado isso alguma vez? Qual a razão do sofrimento humano? Porque pessoas generosas tanto sofrem e outras más tanto progridem. Porque alguns nascem berço de ouro e outros nas palhas miseráveis da estrebaria, onde a razão para entender-se a degenerescência desde o nascimento, os casos teratológicos e as grandes dificuldades humanas que nos separam dentro dos níveis de consciência, embora todos sejamos portadores de qualquer expressão de consciência. O Espiritismo veio com a sua carga de informações filosóficas, com as bases científicas da investigação e com a sua proposta ético-moral, de consequência religiosa, restaurar a doutrina da personagem mais notável que jamais viveu na Terra, Jesus Cristo, dizendo que há no universo uma força ciclópica que a tudo explica, que é o amor, e é de levar-nos às lágrimas de emoção quando lemos na atualidade que Albert Einstein escreveu aproximadamente 15.000 cartas à sua filha, a filha do primeiro matrimônio com uma física quântica, de quem ele se divorciou, filha que entrou no anonimato literário histórico. Ninguém sabia praticamente da sua existência, porque nem o pai, nem a mãe jamais revelaram a presença de Líser. E de repente ela faz um legado extraordinário ao Museu de Jerusalém, as cartas recebidas de seu pai durante toda a existência. E entre essas, somente publicáveis depois de 30 anos da sua morte, saiu no ano passado mais ou menos das seguintes palavras: eu sei, escreveu o pai e o mais notável cientista do século XX, se não dos séculos anteriores, que não fui um bom pai, que tampouco fui um bom marido. E quando eu apresentei a minha teoria em 1905, que era um rascunho, os meus colegas tentaram levar-me ao ridículo. Ninguém podia conceber essa relatividade. E eu paguei um alto preço pela minha proposta, demonstrada pelas manifestações matemáticas realizadas por Fermi, na Itália, o grande matemático italiano. Mas agora eu tenho uma revelação a fazer, que irá abrir as portas ao ridículo dos chamados sábios. Constato, minha filha, que a força mais notável que existe no universo é o amor. E a humanidade do presente necessita de uma bomba, porém uma bomba de amor para encontrar o seu rumo, para encontrar a felicidade. Naquela época, o século XVII, entre as personalidades que negavam Deus, o notável matemático Blaise Pascal, gênio precoce, aos 4 anos de idade, sem livros nem mestre, na parede do seu quarto, ele resolveu até a 32ª proposição de Euclides,
cálculo matemático que ninguém conseguiu estabelecer na história. Esse homem que se tornará o pai da matemática contemporânea, e que era um gênio e era religioso, deixa um livro fantástico, que são os pensamentos. E entre os seus pensamentos, um deles exara: a humanidade está numa grande encruzilhada. Neste momento, a humanidade descobre le prix de géométrie, o espírito da matemática, a lógica, a razão, o discernimento. Mas é necessário não olvidar do espírito da gentileza, esse espírito da bondade, para poder concluir le prix de cœur, o espírito do coração. Se a humanidade não balancear a ciência e o sentimento, a sociedade do futuro cairá no abismo de entre devorar-se. Profecia, porque agora que nós temos e optamos pela manifestação da lógica, da razão, apenas da ciência, como resultado, basta que recordemos que depois da Segunda Guerra Mundial, que pareceria ser a última guerra, a humanidade já celebrou aproximadamente 160 guerras, nas quais foram assassinados 7 milhões de soldados e 30 milhões de civis. E desde a Primeira Guerra Mundial, apenas desde ali, já foram assassinadas 137 milhões de criaturas humanas. Optamos por entre devorarmos-nos, quando poderíamos unir le prix de finesse, o espírito de gentileza, a le prix de géométrie, ao espírito da razão. As duas asas que levam ao equilíbrio do coração, à sabedoria, para voar no espaço da plenitude. E então estamos diante do caos, vivemos a hora amarga da indiferença, temos medo, medo de morrer, medo da miséria, do desemprego, medo do ódio, da doença. E aí estão as pandemias, a tragédia do Aedes aegypti, ameaçando-nos de extinção da vida humana no planeta terrestre. E o nosso combate, que antes e ainda é um contra o outro, agora se volta para o reles mosquito, que pode conduzir o nosso corpo à tumba. Depois que os grandes cientistas, desde no passado 864, quando o notável antropólogo francês asseverou que nós falávamos da terceira circunvolução frontal esquerda. Este homem, a quem nós devemos o centro da palavra, teve a coragem de apresentar no Jornal de Antropologia essa conquista, depois que dissecou o cérebro do psicopata de Nomitan, Monsieur Liborne, e percebeu que o cérebro era a fonte da vida. Esse jovem que oferece 100 mil libras ou francos de ouro a quem o desmentisse. Broca. Hoje dizemos que o centro de Broca é o responsável pela nossa comunicação verbal. Podemos pensar, as cordas vocais podem estar perfeitas e o aparelho fônico, mas o tumor que havia nesta região impediu daquele homem falar durante 21 anos, até que Broca pôde dissecar do cérebro, depois da morte, encontrar o centro da palavra. A ciência que, através de Lister, de Koch e de tantos cientistas, penetrou na intimidade da vida, na fauna microbiana, e pôde interpretar o milagre dos vírus,
e encontrar casualmente por Fleming a primeira expressão da penicilina e abrir os horizontes às curas relâmpagos por intermédio dos antibióticos, agora treme nos seus alicerces pela presença de um mosquito malfadado. E a criatura humana rebolca-se nos conflitos internos. A depressão constitui uma pandemia. A Organização Mundial de Saúde assevera que no ano 2025 a causa mortes principal será por causa da depressão. Hoje nós temos o câncer, as neoplasias malignas e temos as problemáticas cardiológicas como fator principal. Mas, continuando nesta marcha, em 2025, o suicídio por causa da depressão, a fuga da busca de uma solução para o vazio existencial, para a melancolia e o desprezo por si mesmo, tomará conta da sociedade, caso não estabeleçamos o amor de Einstein, caso não venhamos a trazer o espírito de fineza, de gentileza aos nossos atos. Vamos colocar isto em dois fatos, ao invés de filosofar ou de procurar dados que muitas vezes podem ser-nos confusos. Tudo foi de repente. Durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se célebre, foi considerada pelos militares de então a mais terrível guerra até 1914 e 1918. E diziam que ela seria a última guerra pelos métodos de extinção em massa. Mas houve uma outra guerra que ficou meio apagada dos interesses da história, quando os armenos foram praticamente dizimados pelos turcos, 1915, 1916. 1 milhão de armenos foram eles assassinados cruelmente, desarmados, e nesse período, através da revelação de um notável teólogo polonês, hoje cidadão norte-americano, Brian Zant, vamos ver uma aldeia perdida na Armênia. E um dia de primavera de 1915, um grupo de soldados turcos adentra-se por uma vila e depois de dizimar parte da população sem motivo algum, como se houvesse motivo que justificasse um crime, arromba a porta de uma casa senhorial. É o momento do desjejum. Aquele homem baixo, corpulento, com a sua cabeça coberta pelo cap militar, adentra-se no refeitório sacando da arma, mata o chefe, mata do outro lado a dama, e as duas meninas, uma de 15 e outra de 12 anos, ficam estarrecidas. Então aquele homem vil pega a menina de 12 anos e atira a soldadesca, que a devora, que a estupra, que ele faz todo o mal, a ponto de deixá-la morta, ensanguentada. E a outra é levada para o seu bordel, para as necessidades terríveis do seu transtorno de natureza patológica sexual. Ali, como outras jovens armenas, ela serve de ama, de escrava do homem sem qualquer sentimento de semblante patibular. Emagrecida, transformada numa serva inútil, já abandonada pelo sicário, consegue fugir e desaparece numa noite escura na sua Armênia querida. E os anos se passam. Mais ou menos 10 anos depois, celebriza-se na capital da Turquia uma jovem enfermeira. É dedicada ao atendimento dos infelizes. De tal forma a sua era a abnegação, que ela se faz conhecida e vai trabalhar numa clínica
de pacientes terminais. Era considerada o devotamento, o exemplo máximo de Florence Nightingale, que criara os primeiros corpos de enfermagem na Guerra da Crimeia. E chega certo dia um paciente refugado por todos os hospitais, porque era portador de uma dermatose, sem causa aparente, sem diagnóstico seguro, e que estava apodrecendo em vida e não teria talvez 24 horas para viver. Os hospitais recusaram-no, porque a decomposição quase cadavérica do homem que ainda vivia era insuportável, mesmo no isolamento. E o diretor da clínica tem compaixão deste ser que está à morte e manda colocá-lo num quarto especial. Mas médicos, paramédicos, auxiliares recusam-se. Ele vai morrer ainda naquelas horas. Melhor deixá-lo morrer em paz ou agonia, do que tentar-se inutilmente restabelecer-lhe a vida. Mas o diretor da clínica lembra-se da jovem anônima, silenciosa, discreta. Ela era o anjo da noite e do dia. E ele, chamando-a, pergunta-lhe: você poderia ficar ao lado de um paciente terminal? Mas esta é a minha tarefa. Quando eu elegi a enfermagem, não foi somente para restabelecer a saúde, mas para estar ao lado dos infelizes que não têm ninguém. E foi mandada ver o triste paciente. Ela começou por retirar parte dos tecidos apodrecidos até chegar ao sangue. Colocou-lhe ataduras, untou o quanto possível dos produtos da época, e o homem não morreu naquelas 24 horas, nem no fim da semana, nem um mês após. 6 meses transcorridos, teve alta. Teve alta e, ao apresentar-se ao diretor da clínica, vai agradecer. Tratava-se de uma autoridade do governo turco. Desejo agradecer-lhe e comunicar que vou escrever ao Ministério da Saúde, falando sobre a excelência desta clínica ímpar aqui em nossa capital. E o diretor clínico diz: não, nós não merecemos qualquer encômio, nenhuma gratidão. Se em verdade Sua Excelência deseja retribuir de alguma forma, faça-o àquela jovem silenciosa que lhe deu assistência desde a hora da chegada, quase morto, até este momento de vida exuberante. Ele olhou-a e respondeu: sim, é claro que eu vou fazer qualquer coisa por ela. O que eu estranho é que ela jamais se comunicou verbalmente comigo. Era monossilábica e me dizia que não sabia conversar. Sempre me dizia que estava ali para atender-me, mas eram quase monossílabos. E com meu temperamento forte, resolvi isolá-la e aceitar-lhe as mãos angélicas que me recuperaram a vida. Dirige-se à jovem, estende-lhe a mão. Quero agradecer a sua vida, dedicada à minha vida. Se não fosse a senhorita, eu teria morrido de maneira dolorosa, em putrefação, antes que a morte se estabelecesse. E ela, excusando-se e agradecendo qualquer gesto de gentileza, disse-lhe: mas apenas eu cumpri com o dever. Eu sou remunerada para servir, sou enfermeira para atender os doentes. Curioso como fala o turco. É turca de nascimento? Não sou. Não sou turca, Excelência. Mas a que nação pertence? A Armênia. Que curioso. Eu estive na Armênia em 1915. Eu lutei pelo direito dos turcos para expulsar daquele enclave os armenos. Mas meus parabéns. Fala muito bem o turco para ser uma armena. E ela disse com simplicidade: eu me recordo.
Eu me recordo daquele dia de primavera pela manhã, quando Sua Excelência e um grupo de biltres adentraram-se em minha casa. E sem motivo nenhum, Sua Excelência matou meu pai com um tiro certeiro. E apontando a arma para minha mãe, matou-a também. E depois pegou minha irmã e atirou aos selvagens que a devoraram. Enquanto eu, no estado de espanto e aturdida, fui levada para o seu bordel e maltratada como um cão sarnento. Até que fugi, consegui sobreviver, e o ódio que eu tinha de Sua Excelência havia me proposto ao dia encontrá-lo em qualquer lugar, para saciar a minha sede de vingança, para matá-lo lentamente, como Sua Excelência me matou a mim e matou a todos. Mas eu não pude. Mas, quando eu cheguei aqui, você me reconheceu? Sim, Excelência. A vítima sempre reconhece o algoz, embora nem sempre o algoz reconheça as suas vítimas. Ao olhá-lo, eu lembrei daquela manhã. E por que não me matou? É muito complicado. Primeiro eu pensei, se eu o matar, eu serei igual a ele. E pior do que ele. Porque ele não se lembra de mim, mas eu me lembro dele. Seria uma covardia. Mas não sou muçulmana. Sou cristã. E lembrei-me de um homem de braços abertos numa cruz, que é desprezado, que é escorraçado pelos seus, ainda teve forças para dizer: perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então eu olhei crucificado na doença da decomposição cadavérica, e eu perdoei, mais que perdoei, eu me apiedei de Sua Excelência, e me empenhei em restituir-lhe a vida, em homenagem ao crime hediondo que Sua Excelência fez na nossa casa armena. Está perdoado. E apertou-lhe a mão. Vá em paz, meu irmão. Você perdoaria? É uma pergunta que eu deixo na consciência de cada um. Porque eu conheci Jesus. Porque nós acreditamos que perdoar é esquecer. Perdoar é conivir com o crime. Perdoar é dar razão. Não. Psicologicamente, perdoar é não devolver o mal com que fomos agraciados. Esquecer não é um problema do sentimento, é da memória. E nós muitas vezes queremos esquecer de muitos fatos e não conseguimos. Queremos lembrar de outros tantos e não conseguimos. Então é necessário que nós, para encontrarmos a plenitude e o objetivo da vida, perdoemos. E deixemos que o tempo diminua a intensidade da memória. E vejamos no outro o infeliz. Porque somente quem é infeliz, quem tem uma vida vazia, é que agride, é que ataca. Todo perseguidor é um covarde. Todo aquele que comete crime hediondo é um psicopata. Está demonstrado pela psicologia que todo aquele que nos cria embaraços é alguém que se odeia. E então ele projeta a sombra junguiana sobre nós e mata-o, matando-nos. Persegue-se, perseguindo-nos. Faz-nos o mal que ele não tem coragem de fazer-se a si mesmo. É uma transferência psicológica. E depois vai ruído pela culpa. E a sua vida perde o sentido existencial. Mas será que todos agem assim? James Hollis é considerado hoje o maior psicoterapeuta dos Estados Unidos.
Ele tem 80 anos e escreveu obras memoráveis. Entre as suas obras, uma delas se destaca com o nome de O Pântano da Mente. Ele faz um estudo da sombra, desse lado negativo que temos, essa herança antropossócio-psicológica da nossa sobrevivência. Nós agredimos com medo de ser agredidos. É o instinto de conservação da vida, trabalhando em nós para preservar a existência. O seu estudo é extraordinário. E ele então nos conta uma das histórias que mais me impressionaram na atual existência, que eu narrarei com minhas próprias palavras de emoção. Certo dia, com a sua agenda superlotada, ele recebe um telefonema. Eu desejo que o senhor me marque com urgência um horário para eu poder contar-lhe a minha vida. Eu necessito de 2 horas e serei uma paciente muito especial. Não quero que o senhor diga nada. A minha terapia será lhe contar o drama que me devora a vida. E eu estou mandando pelo correio uma fotografia, um recorte de jornal, para que o senhor me conheça antecipadamente. Porque o meu é um caso de desespero e de culpa. Então eu espero que na sua agenda superlotada o senhor me reserve 2 horas. E era um caso singular. Todo mundo quer ouvir do psicoterapeuta, quer a diretriz para recuperar a saúde, mas ela, de nome Ilse, não queria ouvir nada. Ela só queria falar por 2 horas. E dominado por uma curiosidade estranha, eu olhei dias depois a fotografia amassada, retirada de um jornal, e marquei, dentro do possível e do impossível, um horário após a minha clientela sair. E no dia aprazado, ela veio. Era uma bela mulher de uns 70 anos, aproximadamente. Embora falasse o inglês corretamente, havia algo que trazia um sotaque complexo da Europa Central, da Alemanha ou da Polônia. A verdade é que Ilse era encantadora, não fossem os seus olhos marcados por uma profunda melancolia. Ela sentou-se e perguntou-me: recebeu a minha fotografia? Sim. Então eu lhe contarei a minha história. Não diga nada. Eu não quero ouvir nada, mas tenho que lhe contar. Foi numa sexta-feira pela manhã, na cidade de Lublin, na Polônia. Eu sou polonesa. Estava no mercado, quando a praça foi cercada por camburões das tropas de extermínio da SS. E todo mundo que ali estava, principalmente judeus, que faziam a preparação para o sabá, a partir das 18 horas, fomos levados e jogados naqueles camburões. Eu gritei: mas eu sou cristã, eu sei o Pai Nosso, eu sei o sinal da cruz, a minha família é importante de tal forma que esta praça tem o nome do meu pai. Meu pai é médico, sou polonesa. E o soldado me disse: todos são poloneses nesta hora, cristãos. Vocês se preparam para negar a raça. E deu-me uma bofetada: judia imunda. Eu não sou judia. É somente perguntar, eu tenho aqui os documentos. E ele deu-me outra bofetada: judia imunda. Até para lhe bater deveria fazer com o fuzil ou naturalmente com a baioneta para não sujar minha mão. E eu fiquei apavorada, porque ele me pegou e me jogou naquele camburão e fechou a porta. A minha família não sabia, eu era jovem, estava com 20 anos apenas, ia fazer compras e desapareci na noite terrível. Aqueles camburões nos jogaram em um vagão de gado que saiu da estação ferroviária, varou o dia, a noite, outro dia, até Majdanek, um campo de concentração, de extermínio.
Nós não sabíamos cá fora o que se passava lá dentro. 2 filas imensas se fizeram. Uma delas, idosos, doentes, crianças, para entrarem no lado direito nas câmaras de gás. E depois nos fornos crematórios, eu fui colocada ao lado para ser examinada pelo sicário, que estava lá na frente com uma batuta. E sem dizer palavra, para a direita, entrava na porta da câmara de gás. Para a esquerda, para os aposentos dos trabalhos forçados até a morte. E eu ia sendo arrastada, petrificada pelo desespero, quando de repente uma mulher judia que estava na fila com uma criança no colo e a outra segurando-lhe a saia, olhou-me. Eu nunca mais esqueci o seu olhar. Ela não podia falar, porque receberia a baioneta no seu corpo. E então ela esperou em que um dos soldados distraiu-se, virou para mim, abraçou o filhinho como quem apontava, pedia socorro para os 2 filhos, já que eu estava na fila dos trabalhos forçados. Eu fiquei apavorada, porque se eu pegasse aquela criança e algum deles visse, jogava-me, e eu ia diretamente para a câmara de gás. Quando nós íamos entrando na câmara de gás, ela jogou o filho e eu empurrei, afastei-me e sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu fui para aquele antro, mas eu estava viva. Tinha somente 20 anos, mas o olhar dela não desapareceu de mim. Quando ela entrou com quase 200 e a porta foi fechada, e ouvíamos os gritos e o silêncio terminal alguns minutos depois. Quando os russos nos libertaram, no mês de março de 45, era 42, eu fui sempre sobrevivendo, porque eu tinha que sobreviver para salvar-me e declarar o que eram aqueles monstros. E eles falaram em 6 idiomas que nós estávamos livres. Eu mal podia acreditar. Era um farrapo, pele e ossos, desencanto e amargura. Fui jogada num campo de refugiados. Havia paz. A Polônia estava destruída. Varsóvia não tinha uma parede de pé. E então eu fiquei ali. Mas nenhuma pessoa da minha família sobreviveu ao gueto de Varsóvia. Todos foram excruciados, menos aqueles que conseguiram viajar aos Estados Unidos. E eu consegui, com o serviço de imigração, o endereço de alguém em Chicago. Escrevi, e os meus familiares últimos convidaram-me para ir morar na América. E eu viajei à América, ao país que me recebeu de braços abertos. Fui aprender a língua inglesa, fui fazer universidade, biblioteconomia. Trabalhava numa biblioteca e esqueci completamente. Aquele olhar saiu da minha memória e a vida na América dava-me oportunidade de respirar. Foi então que há 1 ano eu desci ao porão da biblioteca, levada por uma força estranha. E então eu vi a coleção de jornais, toda encadernada, e fui olhando 1942, que é curioso, o ano que eu fui a Majdanek, ao campo de concentração. Puxei o volume imenso e abri-o casualmente. Havia uma fotografia. Eu olhei. Alguém me fotografou no justo momento em que eu empurrei a criança. Os alemães eram muito metódicos. Eles realizavam tudo com absoluta metodologia, com critério, com estatística. E aquele fotógrafo pegou-me a mim, a minha expressão de pavor, a criança chorando, e tudo voltou.
Tudo aquilo que estava enterrado na mente, no inconsciente profundo, voltou. E os olhos dela voltaram a perseguir-me. Eu então me tornei judia, fui estudar a sua religião, mas não pude continuar judia. Então eu me tornei católica, mas não podia. Agora eu não sei se acredito em Deus. O que eu sei é que na tradição judaica há uma frase que diz: se tu te confessares a 14 pessoas justas, os teus crimes serão perdoados e tu gozarás do reino dos céus. Então eu venho me confessar ao Senhor, que é um homem justo. Mas, como você sabe, eu sei que o Senhor é um homem justo, é um psicoterapeuta. O Senhor mantém o segredo dos seus pacientes. Então, agora que eu acabo de lhe confessar a minha culpa, e carrego sobre minhas costas aquelas 3 vidas, eu vou peregrinar até o dia que eu me liberte. Se quiser ficar com a fotografia que eu arranquei do jornal, pode ficar como lembrança. Eu disse: Ilse, não quero conselhos, não quero nada, eu quero carregar a culpa, eu tenho que ir, eu não posso me perdoar. Levantou-se e eu lhe disse: Ilse, pegue o dinheiro que você pagou da consulta na saída, porque eu não fiz nada com você. Ela olhou e deu um riso melancólico. Só faltam 13 pessoas justas. E Ilse desapareceu com a sua culpa. Que falta faz Jesus ao coração das criaturas humanas? Temos o dever de nos perdoarmos, de tolerarmos as nossas falências humanas. Temos o direito de nos reabilitarmos e deveríamos compreender que todos erramos. E todos devemos nos dar chance a si mesmo, porque o Evangelho diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que eu ame ao próximo, eu tenho que me amar a mim próprio, porque somente me amando é que eu terei interesse em amar o meu próximo. Então eu também necessito do auto-perdão, que me dá saúde moral, emocional, que me restabelecerá a alegria de viver, como vem do mais além. Aqueles que perderam a reencarnação na frivolidade, nas distrações, nos crimes banais e nos crimes hediondos, eles voltam do além-túmulo para nos rogarem perdão ou para nos perseguirem, porque nós somos responsáveis pela sua desdita. Quanto falamos em demônios, em obsessores, em espíritos cruéis. Eles não eram, tornaram-se. A nossa traição, que eles não souberam suportar, deles fez um ser abjeto e perverso. A nossa indignidade perante alguém que confia em nós, o nosso sentimento de indiferença ante a dor, o nosso egocentrismo, o nosso individualismo, o nosso consumismo, o nosso sexismo. Achamos que o sexo é um estômago e que é necessário nutri-lo até a exaustão. E nunca pensamos no outro, de que o outro se pode sentir tocado, porque o outro é descartável. Afirmava o mesmo psicólogo a que me referi no início da palestra, o Dr. Rolumei, que o nosso medo chegou agora a uma postura de medo de amar. Eu amar para ser traído,
Por que a traição deve estar ao lado do amor? Não seria uma antítese que o amor estivesse junto à traição para modificá-lo, mas não a traição ao lado do amor para perturbá-lo? Não invertemos a escala de valores? Então, agora nós deveríamos partir para a empatia. A empatia que vem do grego interno, pathos, sofrimento. Eu desejar ao meu próximo aquilo que eu desejo para mim mesmo. Muito mais complicado. Desejar para o meu próximo o que ele deseja para si mesmo. Porque talvez o que eu deseje para mim não seja o que ele deseja para ele. Conhecer o meu próximo nessa empatia, saber das suas dores, compartilhá-las, simplesmente fazer que ele não se sinta um rebutalho humano, encontrar os invisíveis da sociedade, aqueles que acostumamos a olhar sem ver, o homem de rua, a mulher abandonada, a criatura sem teto, o garçom, o servidor, o infeliz da estrada. Gostaria de contar-lhes uma experiência final. Encontrava-me pela África do Sul há um mês e estava na cidade do Cabo. Eu estivera na África do Sul 11 vezes entre 1970 e o ano 2000. No período Mandela não voltei mais, porque eles haviam encontrado a libertação do apartheid, e nós que estivemos trabalhando para fazer-lhes a liberdade interior pelo espírito e não pela política, as circunstâncias não me permitiram. Mas agora eu estava novamente na África do Sul. Uma família generosa convidou-me. E nos encontrávamos no hotel bastante caro, em que se hospedam personalidades internacionais. E eu me olhava divulgando uma doutrina de simplicidade, e nada obstante as circunstâncias me haviam colocado naquela postura que naturalmente não me vestia bem, pelo hábito, pela minha origem, mas é necessário servir em qualquer lugar. E na primeira manhã do jejum, em um refeitório de superluxo, eu ia com os amigos, quando de repente, ao me adentrar no imenso salão, servido por africânsers, pessoas de epiderme negra, eu ouvi nitidamente a voz da minha mentora espiritual que me disse: abrace aquele servidor. Eu achei estranho. Como é que eu ia chegar a um estranho, a um garçom e dizer: eu quero lhe dar um abraço? Ele iria recusar, é claro, não estava acostumado. Todo mundo ia olhar, era patológico. E eu então sorri comigo mesmo e disse: a voz é de Joana de Ângeles, mas deve ser algum espírito mistificador que deseja levar-me ao ridículo. E claro, fui andando e a voz dizia: não pode perder essa oportunidade, abrace-o. Eu digo: Deus dos infelizes, e já me senti a pessoa mais infeliz do planeta. Para que eu me fui meter naquele hotel? Se eu estivesse no hotel do mercado, aí não tinha problema, pedia um PF, um prato feito, atendia o estômago por uma semana, estava tudo livre. Quando ele veio passando, e algo então me envolveu, ele trazia um bule com alguma substância quente. Eu então falei-lhe: você poderia servir a nossa mesa? Perguntei-lhe. Ele disse: mas com muito prazer. Voltou-se. Eu digo: eu lhe peço um grande favor, que você me traga leite muito quente. Porque nos Estados Unidos e aqui na África, há um hábito estranho, eu venho do Brasil. O café é quente e o leite gelado. Então o café fica parecendo o chá da meia-noite da eutanásia, porque isso não é café com leite, é uma mistura que nem está quente nem está frio. Então você me traz, por gentileza, um leite quente. Ele sorriu e disse: é a primeira pessoa que me pede. Eu digo: mas não será a última, porque outros, vendo o meu belo exemplo, também vão pedir.
porque o café adquire um outro sabor. Ele disse, mas com muito prazer, como é o nome do senhor? Eu disse, Franco. Olá, Mr. Franco. Com muito prazer. Eu disse, agora que você foi muito gentil, eu peço licença para lhe dar um abraço. Ele ficou paralisado. E aí eu dei um abraço. Esse abraço formal, que a gente toca, mas não se envolve. Mas na hora que eu dei o abraço formal, eu senti algo de estranho, porque ele me olhava com os olhos desmesuradamente abertos e perguntou, o senhor está louco? Por que está me abraçando? Eu disse, gratidão, porque você vai me servir leite quente. Ele me olhou e quase perguntou, será que o senhor é normal mesmo? E disse, mas ninguém nunca me abraçou. Eu digo, mas é a primeira vez. Mas nenhum branco nunca me abraçou. Eu digo, então aí anote, porque o brasileiro não é branco, ele é misturadinho. Porque desde o ano de 1861, um dos maiores estudiosos de raças disse que o único branco total do Brasil naquela época era Dom Pedro II. O mais tinha tudo uma corzinha misturada. Agora imagine, de 1860 mais ou menos para cá, como essa mistura se deu. E ele ficou petrificado. E os meus amigos também, pensando que eu estava dando algum passe na criatura. E eu aí deixei e disse, pronto, sobrevivi. E fui e sentei-me. Daí a pouco ele veio e trouxe um leite que quase furou a mesa de tão quente. Eu tive que esperar quase meia hora para que o leite voltasse ao normal. Mas então, tomei o leite, o café. Daí a pouco lá veio ele com outra leite. Eu digo, basta, basta. Ele disse, mas todo mundo está perguntando na cozinha, por que o senhor me abraçou? Eu digo, porque me deu vontade. É proibido abraçar aqui. Mas é uma loucura. Eu digo, loucura ou não. E saia de perto, senão eu dou um segundo. Ele saiu quase correndo. Quando nós terminamos o de jejum, ele estava na porta. E então ele sorriu para mim e disse, Mr. Franco, que coragem. Eu digo, a sua de aguentar um abraço meu. E digo, meu Deus, me tira logo daqui depressa. Saímos muito bem. No dia seguinte, pela manhã, eu tive uma cólica de estômago. Não sei se foi do emocional ou se foi do alimento muito chique, porque às vezes quando o alimento é muito chique faz mal a gente. Eu tenho um filho médico que é a ironia em pessoa. Ele é professor de medicina e ele sempre me diz, em tom de zombaria, tio, quando o senhor for a um lugar chique e colocar uma daquelas mesas para um brunch, não faça como o pobre, veja lá, não nos humilhe. Eu disse, mas meu filho, como é que pobre faz? Quando o pobre vê uma mesa dessa, faz, oba, não me faça isto. E o que é que eu vou fazer como rico? E como é que rico faz? Olhe com nojo, para dar a impressão que está acostumado. Quando eu vi aquela mesa que tinha 50 metros, eu cheguei na ponta de cá e olhei com maior desprezo. Eu acho que no outro dia quase me matou. Eu senti uma cólica de estômago e não desci. Preferi tomar um chá ali mesmo. Preparei um chá. Meus amigos desceram. E ele estava ali de pé, à porta, e perguntou, e o pai de vocês? Não precisa dizer que eu era o mais velho da turma. Apenas 88 anos. Ainda estou na flor da juventude, porque eu espero agora 120, graças aos novos padrões da vida na Terra. Então, cadê o pai de vocês? Eles disseram, não é nosso pai, é nosso muito amigo. Mas Mr. Franco, cadê? Ele não está bem disposto. Não diga aí o que é que ele tem. Não tem nada, é uma cólica de estômago, um mal-estar, vai levantar mais tarde. Qual é o número do quarto dele? Mas para quê? Eu vou levar um chá, eu vou levar torrada, eu vou levar leite quente. E daí a pouco batem a porta. Havia no disturbo. Eu digo, mas quem será? Quando eu abri, ele estava com um carrinho, que tinha tudo de dieta para quem está para morrer. Eu olhei aquelas bolachas, era quase bolacha Maria. Eu dizia, não, aqui para eu tomar uma bolacha tem que ser uma bolacha inglesa, mas bolacha Maria também lá na Bahia tem. Mas eu digo, mas o que é isso? Não pode adoecer, Mr. Franco. Ele trouxe um chá de erva cidreira.
Eu disse, mas vim para um hotel 17 estrelas tomar chá de erva cidreira. É humilhação. Eu digo, meu filho, não tem um chá inglês, não que o senhor quiser. Eu digo, bom, eu vou tomar o de cidreira mesmo, porque era o santo remédio que minha mãe me aplicava. Muito bem, ele empurrou aquela complicação, aquela mesa, aqueles guardanapos, tanta faca, tanta colher, tanto copo, tanto prato, que eu não sabia se era para comer ou para decorar. Eu disse, mas por que está fazendo isso? O abraço, Mr. Franco. Foi o abraço que o senhor me deu. O senhor aceite a minha homenagem. Eu disse, pois não. Vou aceitar, mas vou lhe abraçar de novo. Ele disse, mas não precisa. Porque o seu abraço, ele disse, mas eu não abracei o senhor, fez muito mal. Nós devemos retribuir as coisas boas. Mas eu fiquei com vergonha. Eu digo, vergonha é não abraçar. Quem já viu disso? Está na hora agora de nós nos abraçarmos, transmitirmos a bioenergia. Abraço fraternal, não abraço sensual. Somos técnicos em abraço sensual. E não damos aquele abraço vigoroso de amigo, de dizer, conte comigo. E eu vou lhe dar antes de tomar o chá. Aí taquei, como diz a gíria, um abraço nele, que o africano ficou, não me abraçou. Aí sentei e disse, vamos conversar um pouco. Você está de licença? Ele disse, quer dizer, é uma licença que não é licença. Eu me dei a licença, corri aqui um pouco, para ver se o senhor estava doente. Muito bem. Descemos, e no quarto dia, eu então disse para ele, olha, nós viajamos hoje à tarde, vamos para Johannesburgo. Ele disse, mas já? Eu digo, olha, foram muitos dias. E um amigo que estava comigo, me perguntou, você não vai dar uma gorjeta a ele, Divaldo? Eu digo, olha, a gorjeta de espírita é Pai Nosso, é paz, que é a melhor coisa do mundo. E você me perguntar se eu vou dar uma gorjeta, pode contar que eu vou dar assim, uma obra de caridade. Mas como ele é muito rico, ele disse, dê por nós, porque todos ficaram tão amigos dele, gentio, conversavam, nos ensinou palavras africanas. Muito bem. Eu então peguei, me despedi, fui até quase a cozinha, que era proibido, mas eu fui. E disse, olha, eu quero que você fique com esta lembrança. Eu tenho que ir. Aí está agora um papelzinho com meu nome, meu endereço. Você me escreva. O que eu não entender do seu inglês, porque era pior do que o meu filho entende e ele me ajuda. Então ele disse, Mr. Franco, não faça isto. Eu disse, o quê? Não vá embora. Eu nunca recebi um abraço de um branco. Lá em casa, sim, a minha mulher e meus filhos. Mas, Mr. Franco, eu ia me suicidar há 2 dias, porque eu estou com câncer de próstata. E o médico disse que eu tenho metástase no cérebro e nos ossos. Recomendou imediatamente a cirurgia para tirar a matriz, inutilmente, e fazer quimioterapia. E eu não tenho os recursos. Então, o que os seus amigos mandaram vai me ajudar em algumas quimioterapias. Eles então venha agora para lhe dar um abraço terapêutico, o abraço de Jesus Cristo. Ele tocava e curava. Mas eu vou pedir a Ele que se utilize de mim e retirando as minhas energias, dele vida. Você necessita de vida e abundância. Mas se vier a morte, lembre-se que esse seu amigo de tão longe veio lhe dizer que a morte não existe. A vida é indestrutível. E a minha tarefa na terra é dizer a todos que viveremos depois da morte, é a imortalidade. Por que o Senhor me deu aquele abraço? Porque alguém mandou. Alguém que eu amo muito e que já morreu, me pediu para lhe abraçar. Você há de convir que era um tanto arriscado, era uma coisa sui generis, exótica, um cliente abraçar um servidor de público. Mas agora que eu sou seu irmão, que nos conhecemos, e você me confessou a sua dor, escreva-me. Ele já me fez 5 e-mails, já fez a 3ª quimio, já fez a cirurgia.
e está nas mãos de Deus. Então, descobrirmos os irmãos invisíveis, aqueles que nos servem, aqueles que precisam de uma palavra. Porque eu me lembrei de Madre Teresa de Calcutá. Ela caminhava pelo cais, pelas docas de Londres, e viu um homem caído. Ela correu, tocou-lhe o ombro. My brother, my brother. E ele olhou semi-embriagado. Quem é você? Sua irmã Teresa. Qual é a sua religião? É você. O que é que você quer de mim? Vê-lo alegre. Eu sou a sua irmã e venho lhe trazer uma mensagem de alegria. E o abraçou. Desde o dia em que eu tomei conhecimento desse abraço de Madre Teresa, incorporei também uma sua frase: amar, amar até doer. Esta hora de caos, este momento vazio existencial, esta hora de desconfiança, necessita do amor que Jesus Cristo nos veio trazer. E é que a doutrina espírita é esplendente, como o Consolador que Ele prometeu, traz até nós. Nunca nos arrependeremos por amar, mas sempre nos arrependeremos por não haver feito melhor que o amor recomenda. E pensando nesta semana dedicada à imortalidade da alma, que será o fruto do amor, veio-me a inspiração de evocar essas paisagens de e sem amor, que de alguma forma fazem parte da nossa vida. Então gostaria de deixar como mensagem: vamos descobrir as pessoas invisíveis. Às vezes dentro de casa, nossa mãe que está com um grande problema e nós não vemos. Nosso pai que é um ébrio, mas na raiz da ebriez há um trauma que ele oculta. Nosso filho toxicômano, que não recebeu talvez a atenção que lhe devíamos na infância, ou que recebeu, mas trouxe uma herança do passado que não resistiu à distração de hoje. A nossa filha rebelde, sexólatra, vulgar e perturbada. Amor, compaixão. Se não pudermos amá-la, pelo menos demos o direito dela ser assim e nós estarmos vigilantes para quando nos pedir perdão. A mensagem espírita não é um rótulo para ostentarmos na testa, é uma proposta ética para vivermos, preenchermos o vazio existencial, colocar Deus no âmago de nós e nos tornarmos elementos vivos, como ensinava Gandhi: o mundo muda se você mudar, porque o mundo somos nós. Na hora que eu me elevo, a humanidade eleva comigo. Na hora que eu caio, a humanidade tropeça. Então, diante deste corpo que Deus nos brindou para a jornada terrestre, e que muitas vezes nos revoltamos contra ele, porque não atende a nossas paixões infantis, porque não dá sorte nas pequenezas que nós queremos como meta, olvidados que a grande meta é a imortalidade, que nós temos a coragem de dizer: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos
que tropeço na multidão, caminho na solidão, choro na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me permitem ouvir a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a melodia que geme nos ramos do salgueiro e a dor que padece o mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles escutarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela voz que ama, que evangeliza, que ensina, que ilustra, pela voz que trauteia uma canção e que legisla, e o teu nome pronuncia com doce emoção diante da minha melodia. Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não choram de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam suores e lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. Pelo menos a companhia de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, então eu te quero dizer, muito obrigado porque nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pela Tua misericórdia e Teu amor. Obrigado, Senhor, e pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Thank you.